Começamos, então, o nosso básico do Espiritismo. No nosso básico do Espiritismo, traremos hoje pecar ou errar, inclusive com uma lâmina extra. Quando o assunto é religião, o Brasil é um país pluralista. Até a fase adulta é comum transitar, direta ou indiretamente, por várias religiões. Assim, acorremos as religiões de acordo com nossa necessidade ou interesse. Um dos preços dessa pluralidade é a constante confusão com por cada religião e algumas vezes condenados por outras. Então, quando a gente é pequeno, aquela tia umbandista pede para nossa mãe, deixa eu levá-lo para vai ter sessão lá hoje, vai ter culto e tal, aí a tia umbandista nos leva. A mãe do nosso amigo, ela é protestante, então deixa levar, eu vou levá-lo lá para um culto, tal. Aí aquele grupo que a gente faz parte de estudo, quando pequeno, aí a tia, ela é evangélica, e aí pede a nossa mãe para nos levar à igreja evangélica. E assim a gente vai pegando uma coisa aqui, vai pegando outra coisa ali, a gente vai tudo, e a gente se perde. Nessa brincadeira, o brasileiro é o cara mais religioso que existe. Mas se a coisa está ali mais ou menos e ele dormiu cedo, então ele vai à missa de domingo, na católica. Se na sexta-feira não tem uma cervejinha para tomar, não tem ninguém para pegar, a network está ruim, então ele vai ao candomblé, à umbanda, porque a curimba é boa, ele está precisando conversar lá com os guias para ver como é que ele vai resolver isso. Aí na segunda ele vai numa cartomante, na terça. Assim, em todos os lugares ele chega sabendo exatamente como se comportar, o que fazer. Ele conhece a ritualística, ele conhece. Então, se ele quer fazer mal para alguém, ele não pensa duas vezes. Ele vai lá na religião Y, o camarada faz lá uma comida, faz um despacho e ele tá. Esse é o brasileiro. É muito interessante. Só que nessa brincadeira, quando você vai, por exemplo, para um kardecismo, é comum o kardecismo ressignificar alguns termos. Mas o kardecista, então por kardecismo a gente entende Kardec, então Kardec ressignificou alguns termos. Ele trouxe uma releitura da Bíblia, ele trouxe uma releitura de algumas frases, falas e observações de Jesus. Então ele fez uma releitura trazendo, inclusive, muito mais para a realidade do brasileiro do que para a realidade mundial. Para a realidade mundial é uma apresentação de ideias. Para o brasileiro é juntar todas as religiões numa só, porque o espiritismo de Kardec vai aceitar a Umbanda, vai aceitar o Candomblé, vai aceitar a evangélica protestante, ele vai aceitar o hinduísmo, ele vai aceitar tudo, porque através do seu discurso ele consegue explicar como tudo isso funciona. Ao final, vai bater tudo na espiritualidade, essa é a conta principal. Ok, não tem problema nenhum, a gente não condena. Só que alguns espíritas, ao invés de buscar a ressignificação, alguns espíritas, ao invés de buscar a ressignificação, como fez Kardec, eles simplesmente tiraram, eles não ressignificaram. Não, 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 não. Aqui não é isso, não. Não, 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 não. Gente, eu já fiz isso também. Eu já fiz isso também. E aí, um belo dia, há pouco tempo, num estudo, me veio um clique de, puxa vida, a gente espírita condena tanto o termo pecar, e eu, Aderlei, nunca fiz um estudo aprofundado sobre o verbo pecar para a católica e por que alguns espíritas insiste tanto, porque alguns espíritas insistem tanto em
abolir o verbo pecar e trazer o verbo errar. Então, eu fui na fonte, quem criou o termo foi a católica, eu fui lá na católica, conversei com o Papa, conversei com o bispo, conversei com todo mundo, me receberam muito bem. Eu sou o Delezinho, lá do canal Espiritismo Motivacional. Aí o Papa olhou e falou, não, cara, prepara tudo, não acredito que o Delezinho está aqui, prepara tudo. É claro que isso foi num sonho, né, gente? No meu sonho, eu sou respeitado. Imagina. Esse negócio de ter sonho de que eu fui escravo, de que eu apanhei, não. Eu tenho um sonho ali que eu tô com o Papa, eu tô conversando, tô dando bronca no ex-presidente com o presidente atual. Por que vocês ficam um falando mal do outro? Os meus sonhos são assim, nesse nível, sabe? É sobre isso. E quando eu fui buscar me aprofundar teologicamente, me aprofundar no termo pecado, no conceito pecado, para além do verbo, notem quão interessante o que eu descobri. Segundo o catolicismo da Igreja Católica, sim, segundo o catecismo da Igreja Católica, o pecado é uma falta cometida contra a razão, uma falta cometida contra a verdade, uma falta cometida contra a consciência reta. Segundo o catecismo da Igreja Católica, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Foi definido como uma palavra, pecado pode ser uma palavra, pecado pode ser um ato, e pecar pode ser um desejo contrário à lei eterna. Gente, por que eu não uso essa palavra? O conceito é divino. O conceito vai muito além do errar, que alguns espíritas insistem em trocar. Pecado é algo muito mais profundo que errar. Pecado é o erro, o equívoco moral que comete contra a minha razão, contra a razão comum, contra a razão divina, moralidade. Cometido contra a verdade e a consciência. Qual é a verdade? A verdade divina. E onde está a consciência? Em mim mesmo, porque o Espiritismo diz que o que me atormenta após a partida é a consciência. O pecado fala disso. O pecado fala disso. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus. Então, se eu estou fazendo algo que vai contra amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou muito mais que errando, eu estou pecando, porque isso vai contra a razão, a verdade e a consciência. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Amar a próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Razão, verdade e consciência. Pode ser através do que sai, não me preocupo com o que entra pela boca, e sim com o que sai, disse Jesus. Então pode ser uma palavra, que é o que sai pela boca, um ato que é a atitude em si, a ação em si, ou um desejo contrário à lei eterna. Qual é a lei eterna? É a lei divina. Eu não uso mais errar, é pecado, é pecado, pecado. Pecado no conceito de pecado. Olha, que lindo isso. Por que a gente não usa isso? Porque é da católica. Ok, vamos seguir um pouquinho mais. A gente tem dois tipos de pecado. O pecado venial, enquadram-se os pecados
ter matéria leve, que não nos fazem perder a graça santificante e pelos quais podemos obter perdão no momento do ato penitencial, na celebração da missa. A Igreja recomenda a confissão periódica dos pecados veniais. Aí a gente começa a ressignificar. Porque pecado eu não preciso ressignificar nada. Está claro o que é. Agora, pecado venial seria aquele pecado mais leve que eu resolvo indo à missa, eu resolvo fazendo uma confissão. Derlei, Espiritismo diz que as coisas têm que ter lógica. Tem lógica nisso? Tem. Cruzes, Aderlei, cruzes não. A senhora se acalme, por favor. E não vem zoar meu plantão hoje. A coisa aqui está séria. Estamos tendo uma descoberta aqui einsteinica. Faz sentido para a época. Para aquela época fazia sentido. E para a época de hoje, Aderlei, faz sentido sim eu ainda frequentar a casa religiosa, porque a casa religiosa me traz senso de religião. A casa religiosa traz o irmão da direita, o irmão da esquerda, o irmão da frente, o irmão de trás e o irmão do centro, que sou eu. Essa egrégora vai me convidar a uma reflexão. A confissão periódica eu já não faço mais para o padre, eu faço para mim mesmo, porque lembra que lá no outro slide estava falando em consciência. Então eu trabalho a minha consciência através de trazer os fatos, sobre todos os fatos, e dando amplo direito de defesa para ambos os lados, até a hora que eu vou quedar, eu vou guinar, eu vou ficar com um dos lados. Que tem que ser o lado da razão, do amor verdadeiro e da consciência. Bingo! Viram como ressignificar é maravilhoso? É renovar, é trazer o homem novo. Aí, como segundo pecado, a gente tem o venial e aí a gente tem o pecado mortal. O pessoal que é mais da minha idade para trás já deve ter ouvido, meu Deus, isso é um pecado mortal. São as faltas mais graves, cometidas de forma livre e consciente, que infringem os mandamentos da lei de Deus e resultam na perda do estado da graça. Para reverter essa situação, devemos recorrer ao sacramento da confissão. Aderlei, você ainda está na vibe da católica. Eu já falei que eu não vou confessar nada para ninguém. Gente, uma hora você vai precisar conversar com você sobre isso. Por que a gente tem tanta dificuldade do perdão? Porque todas as conversas que a gente traz para nós mesmos, no sentido de dar perdão, a gente advoga tanto na acusação quanto na defesa. Na acusação, a gente diz que o outro errou e na defesa, a gente acolhe o erro do outro. Já se eu trabalho no sistema de confissão, o que a Derlei falou? Confissão é a conversa consigo mesmo. Então, se eu vou lá e converso comigo mesmo, esse pecado mortal, ele vai me levar a um ciclo reparador, ao ciclo do arrependimento. Então, sim, isso também está valendo. É um pecado muito grave, é um pecado muito pesado, de forma livre e consciente. Então, eu fiz porque eu quis. Que infringem os mandamentos da lei de Deus e resultam na perda do estado da graça. Derlei. Isso não existe. Não. Isso não existe. Não existe perder o estado da graça. E o que o senhor, especialista em espiritismo, pode me dizer acerca da definição de expiação? Perda momentânea do estado da graça. Vai viver aquilo para ver se naquele contraste acorda. O que o senhor me diz do muito ter, não saber usar e nada ter para aprender
a ter muito e saber usar. Perda do estado da graça, que o espírita chama, então, de didática divina. Ressignificamos. Não precisamos mais dizer que o coleguinha é bobinho porque ainda acredita nisso. Não, o senhor também acredita, só que o senhor usa um outro termo. Olha que interessante. Eu não uso, olha que interessante, há muito tempo. Não tem pecado. Aí você diz, não, eu não tenho pecado. Acreditar não ter pecado já implica em cometer mais um pecado. Qual, Aderlei? O do orgulho. Nas palavras de São João, vamos lá para o João? Vamos. Irmão João, porque não pode ser São. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Humildade, fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Aí a gente entende para nos conduzir a trabalharmos este pecado e então praticarmos o auto-perdão. Justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Em conseguindo vencer, eu vou estar melhor. Em estando melhor, eu já estou mais depurado. Em estando mais depurado, eu posso usar o termo purificado. Talvez ainda muito longe do que eu preciso para, de fato, purificar. Mas estou purificando. Isso está na primeira carta a João, capítulo 1, versículos do 8 ao 9. Mas ainda tem caldo nessa sopa. Vamos mexer um pouco mais. Durante a missa do Dia de Reis deste ano, também chamada de Epifânia ou Epifania, dependendo da tua pronúncia, do Senhor, o Papa Francisco. Aderlei, cara, você está abusando. Você está misturando as estações. A gente vem aqui para falar de espiritismo, a gente vem aqui para falar de uma religião elevada, que vai ser, que segundo os espíritas, vai ser a religião do futuro, vai ser a única religião na Terra. E aí você me vem falar de Papa Francisco, fala de Kardec, fala de Joana de Ângeles, fala de Emmanuel, fala de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Hermance Dufour, Ivone Pereira, fala de Chico, fala de Divaldo, tanto nome para você falar, você vem falar do Papa, gente. Gente não, Aderlei, você está misturando as estações. Bom, agora deixa eu falar um pouco. O que acontece? Misturar as estações é não ver o bem onde tem bem. Misturar as estações é não reconhecer Deus em todas as coisas. Misturar as estações é cair no fanatismo de que existe somente uma estação. Quando não somente tem muitas estações, como tem muitas ondas de rádio. E sim, eu posso me beneficiar com a graça de Deus em todas as estações que transmitem no bem. Então, se o Papa falou algo que eu possa aproveitar aqui, gente, maravilhoso será eu aproveitar, porque eu adoraria ser chamado a uma protestante, a uma evangélica, a uma umbanda, a um candomblé, e poder falar de kardecismo na linguagem o mais possível, o mais próximo possível da linguagem deles. De preferência que eu tenha um tradutor de Libras e tal, mas que fale os dois idiomas e que consiga pegar de um idioma e ressignificar. Então, se o que o Papa falou está de acordo com o bem, vamos trazer o Papa. Se a Mãe de Santo falou algo que está sob bem, vamos trazer a Mãe de Santo. E é por isso que o canal existe. E talvez ele não cresça como um foguete, mas vai crescer devagar e sempre. Por quê?
Quem fica são pessoas que realmente concordam com essa visão. Então, dado a bronca, voltamos para o slide. Durante a missa do Dia de Reis deste ano, também chamada de Epifânia ou Epifania do Senhor, o Papa Francisco afirmou que errar e cometer pecados fazem parte do crescimento pessoal. Nota que, sabiamente, ele separou pecado de erro. Pecado, ele entende como um pecado moral. Erro vai ser aí interpretado como um erro que está fora da moral, mais para o material, mais para o pessoal, mas que não envolve a moral coletiva. Então, ele fala que faz parte do crescimento pessoal, que é o que o Espiritismo fala muitos séculos depois do nascimento do cristianismo. Então, o pecado faz parte do crescimento pessoal. Mas vamos lá ao que, de fato, ele falou. Eu botei em letra pequena, mas a Silvia está crescendo aí. Ah, legal, dá para todo mundo ler. Torna-se um adorador do Senhor mediante um caminho gradual. E, desse ponto de vista, as falhas, as crises, os erros podem se tornar experiências educativas. Pegamos, então, um outro trecho da fala, também os pecados, a consciência de sermos pecadores, de coisas feias, mas eu fiz isso. Se você lida isso com fé e com arrependimento, com contrição, isso te ajudará a crescer. Tudo ajuda, já diz Paulo, para o crescimento espiritual. Ao encontro de Jesus, também os pecados, disse o Santo Padre durante a homilia. Eu não preciso nem explicar, vai. Não, eu não preciso destrinchar isso aí, não. Ah, mas é que eu trago pontos que são pontos que às vezes as pessoas não veem. Tá bom. Para eu me tornar um adorador do Senhor, ou seja, para seguir o caminho, aí no caso eles veem o Senhor como Jesus Cristo, então vamos obedecer a isso, vamos respeitar isso. Então, para seguir o caminho de Jesus Cristo, mediante um caminho gradual, eu vou ter que ir devagar e sempre, devagar e sempre. Então, se eu vou num caminho gradual, as falhas não são só falhas. As crises não são só falhas e crises. Os erros não são só falhas, crises e erros. Podem se tornar experiências que vão nos educar. Ele fala o mesmo do pecado, a consciência de sermos pecadores. Então, eu tenho que ter consciência desse conceito que eu agora compreendo, que eu agora entendo e que eu agora posso trabalhar. De ver tantas coisas feias e saber que eu quem fez essas coisas feias. Mas se eu lidar isso com fé e trabalhar o arrependimento, a gente já tem trabalho aqui sobre isso no canal, é importante esse trabalho de arrependimento com contrição com vontade, com determinação, com foco, devagar e sempre, sem me cobrar muito, sem me punir muito por isso. Isso te ajudará a crescer. Tudo ajuda, já diz Paulo. Tudo ajuda para o crescimento espiritual. Isso quando ele encontra com Jesus. Assim sendo, só me resta tacar. Pecando ou errando, siga em seu processo de crescimento. Passe pela reforma íntima e seja melhor para você mesmo, em você e com você. Porque é importante essa tríade para você, em você e com você. Agora, nós temos uma nova visão para pecado. E quando estivermos numa casa espírita e dissermos, e o palestrante disser, isso foi um erro, nós poderemos comparar a situação, olhar a situação e dizer, olha, isso foi maior que um erro, isso foi um pecado.
Não, a gente aqui não usa pecado. Pois é. Busca a definição de pecado. Pecado é muito mais do que erro. Pecado engloba muito mais coisas do que o erro, do que o desvio. Pecado, pecado, pecado. Nos auxiliou até aqui o Pentateuco, sem dúvida alguma. Tive que pegar algumas coisas, tive que ler algumas coisas para confirmar, inclusive questões acerca de pecado. Mas aí eu fui no idmais.com.br e peguei uma matéria lá e usei essa matéria aqui para facilitar a apresentação. E sim, usamos coisas também já do nosso canal. Isso é muito bacana. Esse foi, então, o nosso básico do Espiritismo. Como mudar o próximo? Está errado. Pecar ou... Deixa até eu consertar agora, para eu não ter que consertar depois, porque não vai dar certo eu consertar depois, porque aí depois eu esqueço e não. Só que eu estou longe pra caramba. Achei um meio de chegar rapidinho. Pecar ou errar. Pronto, consertei, salvei, volto lá para a lâmina, porque a coisa é muito rápida, é muito louco isso. Tá lá. Nosso pecar ou errar. No nosso básico do Espiritismo.